Este programa é um oferecimento da Sociedade Brasileira de Direito Criminal, fundada em 8 de dezembro de 1955. Estamos começando mais um programa, O Julgador, aqui pela Rádio Nova Aliança, transmitido pelo site creiaemjesus.com.br, também pelo site direto da Rádio Nova Aliança, que é www.novaalianca.radio.br. Hoje traremos um novo caso, o caso de alguns jovens que foram presos em São Paulo essa semana, sob a acusação de assaltar um hotel aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Você quiser participar do programa, ligue agora mesmo para o telefone 0 operadora 11 2822 1812. Repetindo, 0 operadora 11 2822 1812. E também pelo telefone 2228 6430. Repetindo, São Paulo, 0 operadora 11 2228 6430. Ligue, dê sua participação, porque sua participação é muito importante. Hoje temos aqui Dr. João, Dr. Caio, e vão apresentar suas teses de defesa e acusação referentes a esse caso. Mas primeiro, vamos aos fatos. Menores foram apreendidos em Arrastão, em São Paulo, e fazem quebra-quebra no Conselho Tutelar. O grupo de 7 menores que foi apreendido nesta segunda-feira na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, após tentar fazer um arrastão em um hotel na região da Avenida Paulista, destruíam as instalações do Conselho Tutelar, para onde haviam sido levados. Os menores quebraram móveis, derrubaram bebedouros e tentaram agredir funcionários depois que souberam que seriam separados e levados para abrigos diferentes. As 5 meninas e 2 meninos apreendidos nesta segunda-feira não são do mesmo grupo que vem promovendo arrastões em lojas da Vila Mariana. Eles haviam entrado num hotel na Avenida Paulista por volta das 15 horas e chegaram a invadir um dos quartos. O telefone celular de uma camareira foi roubado. Eles estavam muito agressivos, falando muito, disse a camareira Maria Alves. Os menores fugiram e foram localizados pela polícia na estação Paraíso do metrô. Foram apreendidos pela polícia, levados a uma delegacia e depois ao Conselho Tutelar da Vila Mariana. Eles afirmaram às conselheiras tutelares que tinham menos de 12 anos. Eles já sabem que menores de 12 anos não podem ser punidos pela lei e não ficam apreendidos. Por isso dizem que tem 11 anos, 10 anos, diz o tenente Fernando Andrade da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar descobriu que 2 deles têm mais de 13 anos, o que permitiria encaminhá-los para a Fundação Casa. Como não queriam ser separados, os menores iniciaram um quebra-quebra no Conselho Tutelar. Os menores foram levados novamente para a delegacia, onde fizeram um novo tumulto e conseguiram fugir, mas logo foram recapturados. Os menores foram levados ao núcleo de identificação da Fundação Casa, onde ficou constatado que um dos menores já tem 12 anos e uma das meninas tem 13. Eles foram levados para a Fundação Casa e os demais para abrigos. Nenhum familiar apareceu para procurar as crianças. Pois bem, estamos de volta. É um caso muito triste. Nós vemos os nossos jovens hoje em dia praticando tais atos e se metendo em tão terrível situação. Em pensar que este é um caso. Quantos outros acontecem sem que seja relatado? E esse é um caso verídico. Quero agradecer a presença do Dr. João,
Dr. Caio. Muito obrigado, doutores. Vamos iniciar então com a pergunta que foi enviada pela senhora Raimunda, de 45 anos, da Zona Leste, Tatuapé. Ela nos ligou e enviou essa pergunta pelo telefone. E ela pergunta o seguinte: os maiores de 12 anos devem mesmo ser responsabilizados com medidas socioeducativas? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê uma série de medidas para aquele adolescente que pratica um ato infracional. O ato infracional é aquela conduta tipificada como crime ou como contravenção penal. Importante ressaltar que o adolescente ele não pratica crime e nem contravenção penal, ele pratica um ato infracional. As medidas socioeducativas servem para que o adolescente possa refletir sobre os seus atos, para que os pais possam orientá-lo de uma melhor forma, e acredito que funcionam até melhor do que a medida mais drástica, que é o caso da internação. A internação é uma medida drástica, até porque é uma medida privativa de liberdade e que é discutível se surte realmente algum resultado. Até porque um dos princípios dessa internação é a brevidade, ou seja, em nenhuma hipótese ela pode exceder 3 anos. Nesse sentido, muito melhor, e eu acredito que traga um maior resultado, as aplicações socioeducativas, sejam elas de advertência, de obrigação de reparar o dano, de uma prestação de serviço à comunidade, de uma liberdade assistida, inclusive até uma inserção em regime de semi-liberdade. E todas essas medidas que eu citei, elas são previstas em lei, elas são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, acho que até antes do que uma internação compulsória, até antes do que uma internação em uma instituição, que eles chamam de estabelecimento educacional, mas que é discutível se realmente educa esse estabelecimento, necessário que seja possibilitado ao adolescente que ele possa refletir sobre os seus atos. Necessário que seja, através dessas medidas, possibilitada a família que reveja também a educação que dá àquele adolescente. Tá certo, muito obrigado. Dr. Caio, por favor, sua resposta. Você está ouvindo o programa O Julgador. 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 Discordando em parte do Dr. João, eu creio que medidas socioeducativas sem privação total da liberdade, com internação imediata em estabelecimentos educacionais para esses menores, não será a melhor forma de punição e também de aprendizado para que os menores não cometam mais atos infracionais. Creio que devem ser privados totalmente de sua liberdade e internados em estabelecimentos educacionais. Haja vista que ficou mais do que caracterizado que os comportamentos desses menores não são assistidos pelos seus pais, não podendo e, a princípio, não querendo se responsabilizar pelos atos dos seus filhos, pois mesmo sendo publicado o ocorrido em vários veículos de comunicação, os pais dos menores nada fizeram para buscar os menores e ao menos reconhecer os mesmos, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de esclarecer aos ouvintes que o estabelecimento educacional, um dos mais conhecidos pela população, é a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, conhecida como Fundação Casa. Muito obrigado, doutor. Você que quiser participar do programa, ligue agora mesmo para o telefone 0 operadora 11 2822 1812 e também pelo telefone 0 operadora 11 2228 6430. Participe, porque sua participação é muito importante. Temos aqui outra pergunta que foi nos enviada pelo Roberto do Tatuapé. E ele pergunta o seguinte: os doutores acham correto que os menores de 12 anos não sofram qualquer pena? Dr. João, por favor, sua resposta. Antes de responder a segunda pergunta aqui do ouvinte, eu tenho que discordar do Dr. Caio, porque
Considerar a internação do adolescente como uma medida plausível é você responsabilizá-lo pela omissão dos pais. E como nós já dissemos até no programa passado, muitas vezes os pais foram omissos até por conta da educação que eles tiveram de seus pais, que tiveram essa educação dos avós, etc, etc. Que desde o início reflete não mais do que a omissão do poder público, do que a falta de capacidade do Estado de dar a devida educação, dar o devido suporte, dar aquelas garantias constitucionalmente previstas. Quanto à pergunta da ouvinte, se eu acho correto que os menores de 12 anos não sofram qualquer pena, como eu falei na primeira resposta, nós temos que separar as crianças dos adolescentes. Ainda que hoje nós possamos falar que os adolescentes estão muito mais maduros do que antigamente, que tenham consciência dos seus atos, como eu disse na primeira resposta, que alguns acham que eles devem responder como se maiores fossem, a questão das crianças é muito mais complicado. As crianças estão sob influência de diversos aspectos sociais, culturais, porque muitos dos desejos dessas crianças que os pais não podem suprir vêm da publicidade massiva, onde o indivíduo só é bom, o indivíduo só é reconhecido pela quantidade de coisas que possui. E isso influencia diretamente as crianças. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê uma série de medidas que são aplicáveis às crianças, ou seja, aqueles que têm até 12 anos incompletos. Uma das medidas, inclusive uma das mais drásticas, é a perda do poder familiar com a colocação da criança em família substituta. Dentre dessas séries de medidas, nós temos encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade dos pais, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental se a criança não tiver matriculada em uma escola, inclusão em programas comunitários oficiais de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Nós temos uma série de medidas aptas a fazer com que essa criança possa melhorar. A questão é que a criança não responde, mas os seus pais respondem. Os danos que essas crianças praticam são de responsabilidade de seus pais. Seus pais são responsáveis civilmente, por determinação de lei, por aqueles danos que as crianças praticarem. Inclusive, como nós falamos no programa passado, há a possibilidade de prisão dos pais por omissão, por abandono de incapaz. Mas não é plausível que essa responsabilização recaia somente à criança, porque a criança ela não tem discernimento daqueles atos que pratica, principalmente aqueles que são menores de 12 anos. Dr. Caio, sua resposta? Eu creio que nessa pergunta não devemos analisar se é correto ou não a penalização aos menores de 12 anos. Pois, para mim, não é que os menores de 12 anos não sofrem pena, eles até sofrem, só que de forma diferente aos dos adolescentes, porque são consideradas crianças, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas tomadas em relação às crianças são várias, desde encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, a colocação em família substituta, como já adiantou o Dr. João. Na minha opinião, não há pena mais drástica que a colocação da criança em família substituta, pois, por mais que os pais sejam ausentes, não deem a estrutura necessária e ainda sofram maus tratos, as crianças têm neles a parte emocional. Mas acho mais do que justo o encaminhamento dessas crianças a famílias substitutas para que lá tenham uma educação melhor e assim possam sair mais instruídas, por mais que essa medida seja provisória e excepcional. O que não podemos permitir é que essas crianças elas sejam jogadas novamente nas ruas ou sejam encaminhadas aos seus pais biológicos ou responsáveis, que nada têm feito para a educação das crianças até o presente momento. Muito obrigado, doutores. Outra pergunta foi enviada pelo nosso portal pelo senhor Mauro Alexandre, de 26 anos, da cidade de Guarulhos. E ele pergunta o seguinte: como os pais dos menores não foram encontrados, quando forem, devem ser presos? Dr. João? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Dizer se quando forem localizados os pais devem ser presos, antes de saber o que realmente aconteceu para que essas crianças chegassem aonde chegaram, é fazer um julgamento muito precipitado. É óbvio que o Código Penal prevê punição para aqueles pais que promovem o chamado abandono de incapaz.
Mas é como nós dissemos, será que a prisão dos pais resolveria? Será que essa seria a solução para que essas crianças não mais praticassem os atos que estão a praticar? É muito complicado. Nós temos que analisar primeiro qual é a situação que se encontram esses pais. Muitas vezes esses pais estão em situação de abandono pior que a de seus filhos. São pais que não recebem aquelas garantias mínimas que a Constituição prevê e que muitas pessoas desse país também não recebem. Então há que se analisar primeiro qual que é a situação desses pais, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Óbvio que se tem que tomar alguma medida para que essas crianças se corrijam, mas nós temos que pensar se a prisão dos pais vai ser uma solução viável para a correção dessas crianças. Dr. Caio, sua resposta? Na minha opinião, a maior parcela de culpa são dos pais, pois eles são responsáveis legais pelos seus filhos, tendo que garantir a eles alimentação, vestuário. Por isso, se localizarmos os pais, eles devem ser presos por abandono de menor, pois não cumpriram com suas obrigações, não podendo se escurar na falta de assistência do Estado para abandonarem seus filhos e deixarem eles nas ruas para cometerem delitos. Como já sustentei, todas as famílias brasileiras, elas sofrem dificuldades financeiras, psicológicas, mas cada qual com o seu grau de dificuldade. Então não cabe alegar falta de assistência do Estado para largarem os seus filhos nas ruas. Ok, muito obrigado. Temos aqui outra pergunta enviada pela Marta, de 34 anos, da Zona Leste, Vila Califórnia. Foi enviada pelos telefones da rádio. E ela pergunta o seguinte: o Estado deve se responsabilizar pelos menores? Por favor, Dr. João, sua resposta. Eu acredito que todos têm a sua parcela de responsabilidade. O Estado tem a sua parcela de responsabilidade e os pais, obviamente, têm a sua parcela de responsabilidade. Os pais porque foram aqueles que trouxeram essas crianças ao mundo. Mas o Estado tem a sua parcela de responsabilidade na medida que ele deve promover, seja aos pais, seja às crianças, condições para que possa haver uma educação adequada, condições de lazer, alimentação, moradia. Existem, obviamente, diversos programas sociais que hoje buscam promover aquelas garantias constitucionais que tanto falamos. Mas estes são projetos, são programas de longo prazo. Então o Estado tem sim sua parcela de responsabilidade com essas crianças, e inclusive por determinação legal. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é a responsabilidade também do Estado assegurar a essas crianças a efetivação de seus direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e também a convivência familiar e principalmente comunitária. Dr. Caio, sua resposta? Na minha opinião, o Estado não só deve se responsabilizar, como é de obrigação dele, pois como não sabem quem são os pais e os mesmos não se apresentam perante o órgão competente, o Estado deve agora garantir aos menores os preceitos básicos de educação, alimentação e vestuário, e possivelmente uma família, até que os pais sejam encontrados. Podendo os pais perderem a guarda dos filhos pelos atos como estão ocorrendo. Muito obrigado, doutores. Gostaria de ouvir então as considerações finais antes de nós encerrarmos. Por favor, Dr. João. Para concluirmos o caso dessa semana, eu queria deixar uma proposta aos nossos ouvintes, que eles reflitam qual seria a solução para essas crianças e adolescentes, porque apenas prender os pais não solucionará o problema. Muitas vezes a educação dessas crianças, a educação desses adolescentes é o reflexo da própria educação que os seus pais tiveram. E eu acredito que somente prendê-los, além de não resolver o problema, vai terminar por piorar a situação, vai desestabilizar ainda mais uma família que já está desestabilizada. Porque o comportamento dessas crianças é um reflexo de uma família desestruturada. Muitas vezes uma família que está desestruturada por uma própria omissão do Estado, que não foi capaz de garantir as mínimas condições para que esses pais pudessem oferecer aos seus filhos uma qualidade de vida. Dr. Caio, por favor. Caros ouvintes, é lamentável discutirmos estes casos neste programa, no que tange o envolvimento de menores em delitos como estes, e ainda nesses pais que se omitem da responsabilidade que têm e largam seus filhos nas ruas. Sociedade, precisamos tomar atitudes para que esses casos não ocorram mais, porque a responsabilidade é do Estado, mas também é nossa, como cidadãos brasileiros.
Quero agradecer novamente a oportunidade de trazer informação à população. Muito obrigado, doutores. Bom, estamos chegando ao final de mais este programa. Espero que este programa tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas, para informar a sociedade da visão jurídica, de como a lei responde aos assuntos, aos acontecimentos do nosso dia a dia. Já estamos preparando o próximo programa, não vou dizer ainda qual será o tema, mas em breve vocês verão. Você quiser participar do programa, ligue agora mesmo para o telefone 2822-1812 e também pelo 2228-6430. Repetindo, 2228-6430 e o 2822-1812. Sua participação é muito importante. Pode deixar sua crítica, sua sugestão de pauta. Estaremos aqui trazendo os advogados para apresentarem sua tese de defesa e sua tese de acusação. Eu agradeço a participação de todos, que Deus esteja com vocês e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa O Julgador. Este programa é um oferecimento da Sociedade Brasileira de Direito Criminal, fundada em 8 de dezembro de 1955.